Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui para fazer a apresentação dessa palestra. Quero aqui inicialmente cumprimentar o nosso pró-reitor de graduação, professor Edmundo Chada Baracá, a pró-reitora adjunta, professora Maria Vitória. Quero agradecer muito à comissão organizadora pela sugestão do meu nome para falar de um tema que para mim é bastante caro. Nós vamos tratar do tema que é a inclusão social na USP. O que eu quero dizer para vocês nessa palestra é dizer um pouco de como foi o processo para chegar aos 50% de alunos oriundos de escola pública na Universidade de São Paulo. Então, a ideia central vai ser tratar dos seguintes tópicos: a lei das cotas e o PIMESP, ou seja, onde começou o processo, quais foram as ações iniciais da USP, particularmente o Inclusp, o papel do Inclusp nesse processo, a mudança de patamar que tivemos, que tem a ver com a resolução 7373 de 2017, quando estávamos na pró-reitoria de graduação, e deixar algumas indicações para que vocês possam refletir e ajudar a universidade sobre o futuro, pensando na questão da diversidade e da inclusão social. Bom, nós começamos em 2012, certo? A lei federal de número 12.711 de 2012, ela foi sancionada em 29 de agosto. Essa lei, ela trata das diretrizes gerais, popularmente chamada Lei das Cotas. Eu separei 3 pontos aqui para falar com vocês. O primeiro deles é a quantidade, a porcentagem de vagas por curso e turno que devem ser reservadas aos alunos. E aí aparece o primeiro ponto que é essencial, que é integralmente do ensino médio público. Ou seja, não basta ele ter estudado uma parcela do tempo na escola pública, ele tem que ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública. São 50% das vagas para isso. Essa era uma das diretrizes gerais. A outra, que é a implantação dessa lei, ela foi definida para ser implantada imediatamente, lá em 2012, ou seja, começou no vestibular de 2013, mas o processo de chegar aos 50%, ele foi definido como para ser gradual, e para as universidades federais e institutos federais, definiu-se o prazo de 4 anos. Em dezembro de 2016, se atentou ao fato de que na lei de 2012 não estava claro a necessidade do processo, que é de fazer a revisão desse programa, que é chamado Programa Especial para o Acesso ao Ensino Superior. E aí se estabeleceu em lei que o período seria de 10 anos a partir da publicação da lei 12.711 de 2012. Com isso, em agosto, do próximo ano, nós estaremos completando 10 anos da vigência da Lei das Cotas, e isso vai passar por um processo, que é um processo de revisão, para ver qual foi o impacto desse programa especial para o acesso ao ensino superior. Então, é um momento importante, político, e um momento importante do ponto de vista social. Bem, uma vez estabelecido a lei federal, em agosto, algumas dessas leis, quando o governo federal implementa, o Estado também tem que se posicionar e definir como ele vai ser a aplicação dessa lei. No caso do Estado de São Paulo, o governo do Estado criou o Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior de São Paulo, o chamado PIMESP. Isso não foi feito nem por decreto, nem por lei, foi simplesmente uma decisão de ação do governo de São Paulo. Mantém a diretriz central, que é 50% dos alunos oriundos integralmente de escola pública, e desses 50%, 37,5% deveriam ser autodeclarados preto, pardo e indígena. A ideia central do PIMESP era a democratização ao acesso ao ensino superior público por alunos oriundos de escolas públicas. Veja que a palavra-chave em todo esse processo, ela é escola pública. Vocês podem já estar perguntando, mas o Enem separa em algumas classes, mas todas elas têm como base a escola pública. Então, o que fez o governo de São Paulo, lá em 2012, também, 4 meses após a promulgação da Lei 12.711, foi estabelecer, então, o PIMESP. E, com isso, o Estado de São Paulo estaria alinhado ao governo federal e ao país ao estabelecimento do processo de inclusão social. Bom, governo federal, governo estadual, vem para as universidades estaduais. A regulação desse processo, em geral, acontece no CRUESP. O CRUESP é o Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo, das universidades públicas do Estado de São Paulo, e em fevereiro de 2013, então, o CRUESP disponibiliza o programa para as suas universidades. O programa é o programa PIMESP. Também disponibiliza, naturalmente, a Lei 12.711, mas o CRUESP faz um adendo, ele estabelece 2 diferenças. A primeira, que
coloca não 4 anos para a implantação do PIMESP, diferentemente do que estava estabelecido na Lei 12.711. Ele coloca 3 anos para a implantação do PIMESP e estabelece algo que não existia na lei, que é a criação de um estágio intermediário, que foi chamado, à semelhança do que existe nos Estados Unidos, chamado de college, que é reforço aos cotistas. Então, era reforço na área de matemática, português, ciências, e os estudantes que seriam bem-sucedidos nesse college, que seriam 2 anos, esses alunos ingressariam diretamente na universidade. Veja que é uma situação em que o aluno teria feito ou estaria no último ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e ainda assim ele teria mais 2 anos antes de formalmente ingressar na universidade. Naturalmente, esse processo ele se iniciou, tentou se iniciar com ele, mas ele não teve apoio e não foi consolidado dentro desse processo. Com isso, as ações do CRUES se limitaram à questão especificamente da implantação do PIMESP. Como que isso aconteceu na Universidade de São Paulo? Tá certo? Bom, a USP, ela anterior à lei, 6 anos anterior à lei, ela criou um programa de inclusão social na USP. Ou seja, a discussão do processo de inclusão social, ele já era latente e já acontecia na sociedade de uma maneira geral, e a universidade também fazia isso. Ou seja, antes mesmo da lei, já se discutia que deveria ser feito o processo de inclusão dos alunos de escolas públicas no ensino superior nas universidades estaduais paulistas. Então, criou-se o programa, que é o programa Inclusp, e, ao mesmo tempo, a universidade começou, e aí foram as 3 universidades, com um processo de expansão do ensino superior no estado de São Paulo, também se pensou na ampliação dos campi e o que refletiria no aumento do número de vagas para o vestibular. Esse processo, ele levou um tempo, ou seja, esse processo começa lá em 2004, 2005, a criação do Inclusp acontece em 2006, e mais em 2005, para vocês terem uma ideia, foi quando iniciou a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, o campus da USP-Leste. Todo isso estava dentro desse pacote, que é o Programa de Expansão do Ensino Superior do Estado de São Paulo. Isso tudo estava ligado, a expansão do ensino superior, o aumento do número de vagas e a inserção de um maior número de alunos da escola pública nos cursos superiores das universidades estaduais paulistas. E vocês, em breve, eu vou mostrar o resultado para vocês, mas a partir de 2015 é que, de fato, houve uma mudança que é essencial. Muito bem. O que é o Programa de Inclusão Social da USP, né? O Inclusp? Bom, ele começa, como eu já disse, em 2006, e ele é focado nos alunos da escola pública e focado na concessão de bônus no vestibular da FUVEST. Então, você tem o processo, você define o ano de 2006 como início, ele começa a implantação em 2007, foi aprovado a aprovação de número de vagas, 333 vagas, você tem uma porcentagem de bônus que ela é pequena, posteriormente se cria o PASUSP, e vai se trabalhando com esse aumento de vagas, separação em algumas categorias, de 2006 até 2014, quando chegamos na Pró-Reitoria de Graduação e fizemos uma análise de todo esse processo, que é o processo de inclusão social, e quão distante estávamos da meta. Lembre que a meta é 50% de alunos oriundos integralmente de escola pública. E o que fazer para que isso aconteça? Então, 2014 se estabelece o bônus máximo, 2015 estamos com o bônus máximo, mas iniciamos o processo, a reflexão final do processo de inclusão do Inclusp, e a partir daí a gente já faz a primeira mudança, que é a adesão de parte das vagas para o SISU Enem. Muito bem, qual era a dificuldade maior que nós detectamos para os alunos do ensino médio com relação à Inclusp? É que ele tinha que entender um fluxograma como esse. Então, no fundo, você tinha uma dificuldade dos próprios alunos entenderem como é que ele se beneficiaria desse programa de inclusão social da USP. E veja que de 2007, o programa foi criado em 2006, para o vestibular de 2007, o bônus máximo que era atribuído aos alunos, ele era muito baixo, ou seja, era isso que se dava adicionalmente à nota final da FUVEST, era 3% em 2 anos, depois passou para 12%, em 2012, então foi quando da criação formalmente da lei das cotas, estávamos com 12%, 15%, desculpa, depois passou a 20%, e quando chegamos em 2014, nós estabelecemos o máximo que era definido pelo Inclusp, lá desde o seu processo de criação, que foram os 25%, separando 5% para preto, pardos e indígena. Quer dizer, todo esse processo, mais um programa que foi denominado Você Também Pode, foi trabalhado o ano de 2014 para entender o impacto que isso poderia ter. Lembre que nós tínhamos 2 pontos essenciais aí. Um
a questão do bônus que eram colocado e o número de vagas que também se trabalhou como aumento. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouco de como que isso aconteceu. Muito bem. Aí nós temos a evolução do número de vagas para ingresso na USP. Então, a frente que foi adotada. O Inclusp começou em 2006, como está aí anotado. O PIMESP aparece, então, o PIMESP é dezembro de 2012, a implantação para as universidades em fevereiro de 2013. De 2006 a 2013, nós tivemos um aumento de 1.030 vagas, nesse período de 7 anos. Nesse período de 7 anos também ocorre a criação da EASH, e a EASH hoje tem 1.020 vagas. Então, basicamente, nós temos aí o reflexo, é um balanço mais geral, mas basicamente nós temos uma EASH entre esse processo de 2006 até 2013, pensando no número de vagas em 7 anos. Então, foi um processo de ampliação do número de vagas também bastante lento, bastante cauteloso, num período muito grande. Esse processo de aumento de vagas não permitiu, né, que você avançasse de uma maneira mais rápida com o processo de inclusão. Também a universidade tem as consequências com seu aumento de vagas. A decisão, quando iniciamos em 2014, foi trabalhar de uma forma diferente. Não aumentar o número de vagas, estabilizar o número de vagas, manter o número de vagas fixo, porque quando você aumenta o número de vagas, você tem uma série de consequências. Uma delas, naturalmente, é a questão da infraestrutura, outra é a necessidade de você ter maior número de professores, e tudo tem uma decorrência dentro desse processo. Então, não adiantava você ir aumentando seguidamente o número de vagas, porque você traria para dentro da universidade somente mais problemas, apesar de entender que a expansão é necessária, mas era primeiro preciso estabilizar o sistema. E, nesse sentido, o que fizemos foi estabilizar o número de vagas, que ele é basicamente constante, um pouco mais de 11 mil vagas, e começar a ver outras maneiras de você incluir os alunos de escola pública, de uma maneira que fosse mais efetiva. Então, a decisão foi, inicialmente, disponibilizar uma quantidade de vagas, 1.459 vagas, para uma outra porta de ingresso, que era o Enem-Sisu, e deixar as demais vagas para a FUVEST, e esse é o modelo que nós temos até hoje. E isso se mantém para o quê? Para que o processo de implantação, de atingir a meta que foi estabelecida lá em 2013, pudesse acontecer, e nós estamos no ano de 2021, como vocês sabem, ou seja, o processo muito mais longo, muito mais demorado, de certa maneira, porque demoramos muito para tomar uma decisão que fosse, de fato, mais expressiva em atender a meta estabelecida pelo governo. E esse é o que eu chamo o principal slide que reflete todo o processo de inclusão na Universidade de São Paulo. Então, dentro disso, se você pega, veja, eu estou tomando aqui desde o ano 2001, se você pegar a porcentagem de ingressantes oriundos de escola pública, de 2001, o Inclusp aparece em 2006 e o PIMESP em 2013, se vocês olharem, o crescimento do percentual de ingressantes é muito pequeno. Quando a gente diz que em 2001 tem 25% dos alunos são oriundos de escola pública, você também pode dizer que 75% dos alunos não eram oriundos de escola pública. Ou seja, aquela fala de que a universidade, de fato, ela trazia uma elite para dentro da universidade, que é uma fala que é muito comum, de fato ela é representada por esses números, de maneira em que o número de oriundos de escola pública, e aí tem que se entender que escola pública traz duas características essenciais. Primeiro, traz a diversidade étnica, que é o que existe dentro da escola pública, a realidade do que nós temos no estado de São Paulo, e também a outra característica que é a condição socioeconômica. Nós temos nas escolas públicas, aquilo que a classificação mais conhecida pelas pessoas, a maioria dos alunos são B2, C1, C2, D e E, ou seja, são as classes sociais em que a renda familiar per capita, ela gira por volta de R$ 1.400, R$ 1.500. Então, dentro da escola pública, nós temos exatamente o reflexo do que é a sociedade. Só que se nós não criássemos mecanismos efetivos para a colocação desses alunos dentro da universidade, você continuaria com um quadro como esse, que é um quadro até 2013, que foi bastante distorcido do meu ponto de vista pessoal. Então, nós temos até 2013, quando você olha, ou do Inclusp até o PIMESP, se você tem uma média de 27,6, que é conforme foi aumentando o bônus e foi se trabalhando, fazendo várias ações, você aumenta um pouquinho, você sai de 25% e vai para 28%, mas você não tem uma mudança que é uma mudança expressiva na média do processo.
Quando a gente entra em 2014, que é o que está marcado aí em violeta, nos 2014, 2015, 2016, que estabelecemos como, se o aluno era oriundo da escola pública, ele já teria 25% de bônus automaticamente. Você consegue mudar o patamar, você leva o patamar para 35%, você cresce aí 8 pontos percentuais, mas ainda assim ficamos distante, que é distante dos 50%. Então, aqui está a essência do processo, ou seja, eu tenho um processo de 2001 até 2013, em que eu cresço do ponto de vista do processo de inclusão muito pouco, tem pouca alteração, um programa que é um programa que se estabeleceu de longo prazo, mas que tem um efeito prático muito pequeno. E depois, uma alteração que é uma alteração do patamar do que se está fazendo, da política do que se faz na universidade, que é de você estabelecer. Eu preciso de outros mecanismos para além do processo de bônus, porque eu não tenho efetividade. Então, a gente abandona o processo de bônus e passamos, então, a criar um novo patamar. É isso que acontece a partir de 2017. Ou seja, mesmo com o aumento, entrada parcial no SISU, nós ficamos com uma média que é de 35% e não atingimos os 50%. Essa que é a grande mudança. Então, esse gráfico ele é essencial porque ele tem, ao longo do tempo, mostra como que a universidade se distribuía anterior a qualquer ação específica de inclusão social. Depois, com a definição do governo do estado, com a criação de um programa específico, e depois da entrada da universidade no SISU, mas ainda separado com um processo que envolvia a bonificação nas provas. A partir de 2017 é que tem a mudança, que é a mudança essencial. Muito bem, nós tivemos que mudar o patamar, tivemos que criar um novo paradigma para que a gente pudesse atingir a meta. Então, em 10 de julho de 2017, ou seja, no penúltimo ano, depois já de ter feito essa avaliação, 2014, 2015, 2016, já com a entrada no SISU e tudo mais, a Universidade de São Paulo, então, aprova no Conselho Universitário uma resolução, a Resolução 7373, de 10 de julho de 2017, que havia sido, então, apresentada ao Conselho de Graduação, feita uma longa discussão no Conselho de Graduação, e o Conselho de Graduação, então, encaminha para o Conselho da Universidade a resolução e que estabelece de maneira gradual as cotas na Universidade de São Paulo. Aqui, então, foi a separação em 4 tópicos de como que a gente implantaria as cotas na Universidade de São Paulo. Então, no ano de 2018, então, foram reservadas 37% de vagas, e veja que foi aí do pacote da unidade. Então, tem uma lógica por trás disso, eu vou falar rapidamente. 37% por quê? Porque era o número que nós tínhamos. Vocês viram, em 2017, estava com 35,5%, 36%, ou seja, em 2018 se colocou 37%, para não ter muita diferença e para nenhuma unidade se sentir de uma maneira que não pudesse ter tempo de trabalhar para você trazer mais alunos de escola pública. Aí é essencial que a Pró-Reitoria também da Universidade de São Paulo, ela também fez uma ação que eu já mostro para vocês rapidamente. Então, 2018, 37% das vagas para toda a unidade. 2019, 40% das vagas agora por curso de graduação na unidade. 2020, 45% por curso e turno. E agora, o ano que nós chegamos, que é 2021, e os anos subsequentes, a resolução tem validade para revisão por 10 anos, 50% das vagas em curso e turno, que é a forma como estava estabelecida na Lei 12.711 e no PIMESP, ou seja, a universidade deveria receber 50, ter matriculado, ingressantes nos seus cursos de graduação, cada curso de graduação e turno, 50% dos alunos oriundos de escolas públicas, e desses 37,5% autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, certo? Então, essa foi o processo. Veja que é um processo longo de implantação, como tudo que acontece numa universidade do tamanho da nossa, complexa como é, de que você tem um processo longo de discussão, de convencimento de que as pessoas possam fazer. Foi muita conversa, muito diálogo, muitas reuniões para que você pudesse chegar em 2017 com muitos dados, com um diagnóstico muito bem consolidado, e a partir daí a universidade está pronta para assumir, e ela chegou agora em 2021 com aquilo que foi estabelecido lá em 2013 pelo Conselho de Reitores da Universidade de São Paulo. Bom, não adiantava também a universidade definir, mais uma vez, que faria de uma maneira, vamos dizer, diferente do que foi feito no Inclusp,
o processo de inclusão com mais efetividade, se também você não chegasse até os alunos e tirasse, principalmente, uma fala muito existente em 2017, hoje ela existe, mas ela é muito pequena, quase não se ouve, mas em 2017, 2016, anterior a isso, se ouvia muito, que quanto é que custa para estudar na Universidade de São Paulo. Então, em 2017, ao mesmo tempo em que se cuidou de fazer uma mudança de paradigma no acesso aos cursos de graduação da universidade, também se pensou em como chegar aos alunos das escolas públicas do Estado de São Paulo. E aí é importante ter isso. A universidade já tinha feito ações anteriores, muitos de vocês que estão no congresso aqui de graduação sabem disso. Ela tinha um programa chamado, que foi um dos que também teve bastante sucesso relativo, que foi o programa Embaixadores. Qual era o problema? É que não tinha muita capilaridade, era muito mais em torno dos camping que a Universidade de São Paulo estava. E isso não seria suficiente para a gente colocar os melhores talentos das escolas públicas dentro da universidade, se não tivesse um programa que tivesse uma maior capilaridade e mais abrangente. A partir daí, cria-se o programa Vem para a USP, e dentro dele uma competição, que é chamada Competição USP de Conhecimentos, que é a ação da Universidade de São Paulo, centralizada, aí juntamente com o governo do estado e a FUVEST, uma ação que buscar alunos em todo o estado. No estado de São Paulo tem 645 municípios, e você buscaria esses alunos nas quase 4.000 escolas desses 645 municípios. Então, essa é a lógica do Vem para a USP, a aproximação com os professores, a aproximação com os alunos, levar o nome da universidade para dentro de cada escola e desmistificar alguns dos preconceitos que existiam com relação à Universidade de São Paulo. Então, esse é o programa que veio complementar a Resolução 7373. Muito bem, quais são os resultados dessa competição para a universidade? Certo? Uma vez que as cotas estabelecidas, como que esse programa ele conversava para poder ajudar. Então, ele começa em 2017, aí eu tenho o resultado de 4 anos, 2017, 18, 19 e 20, as provas são preparadas pela FUVEST, os alunos entram no processo de inscrição que é no site da FUVEST, ou seja, eles são treinados para passar pelo mesmo processo que quando eles chegaram no final do 3º ano e forem fazer o vestibular, eles estariam, vamos dizer assim, acostumados com o próprio site, com a própria plataforma da FUVEST para o processo de inscrição. Então, a inscrição acontece lá na FUVEST, e aí nós tivemos em 2017 18.719 inscritos, e viemos parar em 2019, antes da pandemia, com 139.579 estudantes de escolas públicas inscritos na competição USP de Conhecimento. Começamos com 300 municípios e saltamos para 2019 com quase 500 municípios. Em 2020, que é o ano da pandemia, com toda a dificuldade que se tem, nós tivemos que fazer uma alteração grande na própria competição, no sentido do acesso às escolas, mas nós conseguimos ter 58.558 estudantes das escolas públicas inscritos na competição de conhecimento. Mas o resultado mais expressivo para a gente foi que esses alunos eles estavam distribuídos em 642 dos 645 municípios. Ou seja, a competição, ela de fato tinha ganhado a capilaridade maior do que ela já vinha recebendo, e aí então se espalhou por todos os estados. As escolas, que o número que atingiu 3.707 na pandemia, e nós temos 3.900 escolas, incluindo as municipais. Tem nota de corte na competição USP de Conhecimento, ela foi crescendo e estabilizou em 8, 8 de 18 pontos, então essa que é sempre 5 de 18, 7 de 18 e 8 de 18 é a nota de corte da primeira fase. A primeira fase ela é 100% online, aí se você estabelece com a mesma lógica do vestibular da FUVEST, os convocados da segunda fase, e a prova da segunda fase ela era presencial na escola. Em 2020, só aconteceu a fase que foi a fase online. Tem os premiados, a grande diferença dessa competição é você estimular os alunos a estudarem, então os premiados são por escola, o melhor aluno do 1º ano da escola, o melhor aluno do 2º ano da escola, o melhor aluno do 3º ano da escola. Os alunos do 3º ano do ensino médio, os que foram premiados, né, os que tiveram melhor desempenho na sua escola, recebem a inscrição na FUVEST automática, não tem que pagar taxa, de maneira que o aluno só precisa desejar, eu quero fazer o vestibular. E nós chegamos aí a 2.706 em 2020 ou 2.910 isenções da FUVEST em 2019. Quanto que isso se traduziu em alunos da Universidade de São Paulo? Então, primeiro eu queria
fazer um depoimento rápido aqui, a emoção que se tem quando você tem um processo, uma cerimônia, que é a cerimônia de premiação desses alunos. Nós temos 2 fotografias, a gente faz uma cerimônia formal. Aqui em São Paulo foi feito uma única vez, mas no interior sempre ele ocorreu em todos os campi. Mas a essência desse processo é você fazer com que as pessoas já começam a se ver e a se enxergarem como alunos da universidade. É isso, a gente fala isso o tempo todo. Ou seja, é sempre um processo que é um processo de motivação, de você levar os alunos, olha, continua estudando, é possível, vamos lá. Então, o que a gente faz sempre também é mostrar o quanto que esses alunos, ou quanto desses alunos hoje já são alunos que são matriculados na Universidade de São Paulo. Então, se vocês olharem, nós iniciamos em 2018 com 132 alunos que são oriundos de escolas públicas e ingressaram em curso da Universidade de São Paulo, passamos para 521, chegamos o ano passado em 1.076 e agora, esse ano, no vestibular desse ano, 1.556 alunos ingressantes. Então, nós temos mais de 3.000 alunos que, desde quando começou a competição USP de conhecimento, que hoje são alunos nossos, são alunos que estão na Universidade de São Paulo. Isso é extremamente relevante porque você movimenta uma grande quantidade de alunos fora da universidade e uma parcela expressiva deles se dedicam para ter sucesso no vestibular e ingressar na Universidade de São Paulo. Então, junto com a resolução 73 que você estabelece as cotas, você também cria um programa para que as pessoas conheçam a universidade e, de fato, tenha efetividade naquilo que é o que se busca. Muito bem, a ideia aqui é falar um pouco do futuro. Eu queria só dizer 2 coisas. Primeiro é o seguinte, veja aqui, o que fizemos até o momento, e aí o que fizemos é a Universidade de São Paulo, enquanto instituição, ela fez, foi, primeiro, criar a oportunidade, por meio da competição USP de conhecimento, para que os alunos conhecessem a universidade e treinassem dentro desse processo de fazer o seu vestibular. A outra, criar uma nova porta, que foi o Enem Sisu, para que mais alunos pudessem, então, ter acesso à Universidade de São Paulo. Então, são 2 pontos distintos. Criar uma semelhança entre o vestibular do Enem Sisu e o da FUVEST, de maneira que você não tivesse, vamos dizer assim, 2 vestibulares que tivessem nomenclaturas ou situações que fossem distintas. Esse processo todo, juntamente com a definição das cotas, todo o trabalho que a Pró-Reitoria de Graduação vem fazendo com programas como Aprender na Comunidade, com diferentes programas que a universidade tem feito de cada vez mais estar próximo dos alunos e dos professores da escola pública, fez com que chegássemos até aqui. E chegar até aqui significa, no mesmo intervalo de tempo, que é de 2014 a 2021, se vocês pegarem aqueles 7 anos em que tivemos a criação de vagas e não conseguimos avançar no processo de inclusão, nesses mesmos 7 anos, nós conseguimos, de fato, cumprir o que nós mesmos planejamos. O planejamento aí foi essencial. O planejamento de todo o processo foi essencial para que chegássemos a 2021, atendendo a própria resolução que construímos. Mas agora, o que fazer daqui para frente? Primeiro, seguir, então, com o cumprimento da resolução 7373 e garantir que não vamos regredir. Isso é essencial. Pode parecer muito trivial, pode parecer que seja um excesso de minha parte falar que garantir a continuidade da política de reserva de vaga na USP é falar de futuro. E tenho a certeza que a política de reserva de vagas, ela não tem a aceitação tão ampla como já deveria ter acontecido por todos dessa universidade. Então, é necessário trabalhar para que não tenhamos um retorno a qualquer outro processo que não seja a garantia de que manteremos o cumprimento da resolução 7373. Se, quando completar os 10 anos dessa resolução, a Universidade de São Paulo entender que cumpriu com o seu papel, a sociedade já entendeu o processo, que conseguimos, de fato, ajudar a transformar a escola pública, aí se pode se discutir isso. Mas isso vai passar por um processo que é de avaliação contínua do ingresso na universidade. Tem sido realizado trabalhos no meu laboratório, inclusive, sobre o perfil dos ingressantes, especialmente da competição de conhecimento, e o desenvolvimento desse aluno dentro da Universidade de São Paulo. O resultado que nós temos é que, após o primeiro semestre,
seja, quando vamos para o segundo semestre e o final do primeiro ano, não existe diferença na média global entre os alunos que ingressam e que são oriundos da escola pública e os alunos que ingressam como de ampla concorrência. Quer dizer, o processo dentro da universidade, a universidade e os alunos e os professores e toda a coletividade conseguem uns se ajudar os outros de maneira que após o primeiro ano tenhamos todos trabalhando mais ou menos do mesmo ritmo, porque sempre você tem um ou outro ponto que acaba ficando e ele é construído ao longo de 4 ou 5 anos, que é o curso de graduação de que cada aluno desse. É essencial manter o processo de avaliação, então, do ingresso na universidade, mas também pensar se não é possível, após completar agora o ano de 2021, se não é preciso inovar ou criar novas ações de maneira a você cada vez mais reforçar a necessidade do ingresso de alunos de escolas públicas. Eu sempre chamo a atenção na questão dos alunos de escola pública, porque o trabalho que fazemos não é somente pelos alunos. Quanto mais alunos temos, quanto mais trabalhamos, mais valorizamos a escola pública. Aquilo que muito se diz que deve se valorizar a escola pública, deve se valorizar, mas tem que ter trabalho que sejam trabalhos concretos, metas para serem estabelecidas. E isso nós temos feito com as escolas. A valorização das escolas, a valorização dos professores. E isso não envolve dinheiro, envolve a dedicação e todo, vamos dizer assim, o amor que se tem pelo conhecimento e pela formação desses jovens para dar uma expectativa de vida melhor a todos eles. Então, dentro desse trabalho, eu acho que isso aí é uma premissa essencial. Não podemos regredir, temos que continuar com a política de reserva de vagas, e aí eu espero que todos vocês que estão aqui no Congresso de Graduação possam ajudar para que isso possa se manter, pelo menos no período estabelecido na Resolução 7373. Para mim, isso é um trabalho que é coletivo de todos e que é essencial que possamos seguir adiante para melhorar as condições dos alunos das escolas públicas e dar oportunidade. Só para dar um exemplo a vocês, eu sou o primeiro filho da minha família a estudar numa escola pública. Então, a oportunidade daquilo que nós chamamos de dar oportunidade para a ascensão social é essencial. E a política de reserva de vagas da USP tem permitido isso, uma vez que 75% desses ingressantes são o primeiro filho das famílias a estudarem numa universidade, e não é uma universidade pública que é a melhor do país, que é a Universidade de São Paulo. Naturalmente, tem outros estudantes que ingressaram nas universidades federais, na Unicamp, na Unesp, mas esse número eu não tenho. Ainda sobre o futuro, acho que a universidade ela criou, em paralelo com isso, com toda essa política do processo de inclusão, ou seja, você cria o ingresso, cria condições, vai às escolas para falar com os alunos, mas tem programas dentro da universidade que ajudam esses alunos quando eles estão aqui. Quando eles estão aqui, nós temos um programa chamado, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, chamado USP Diversidade, que precisa ampliar o seu escopo para ter uma ação conjunta agora e institucional e única da universidade em prol desse processo desses alunos que são os alunos envolvidos com a inclusão social. O mesmo vale para o escritório de carreira da Universidade de São Paulo, ou seja, você trabalhar antes dele ingressar na universidade e dentro da universidade, como orientação de carreira, mentoria, as dificuldades e, especialmente, o escritório de saúde mental, que deve ser ampliado e tem representantes em cada campo, mas deve ser ampliado numa união com o nosso Superintendência de Saúde, de maneira que você ofereça um suporte a todos esses alunos e garanta que esses alunos, de fato, consigam concluir. Não basta simplesmente você trazer os alunos que o programa Vem para a USP faz, não basta você ter uma política de cotas para que esses alunos ingressem na universidade, mas é preciso garantir que esses alunos tenham, de fato, emprego posteriormente e consigam concluir o curso. Eu acho que esses 3 programas, juntos com o escopo ampliado, dentro dessa política mais ampla, institucionalizada, fará com que a universidade consolide o programa e ele terá vida longa. Eu torço por isso e trabalho para isso. Em síntese, nós avançamos muito, criamos um programa sólido, com muito planejamento, muito trabalho, muita dedicação de todos, um trabalho persistente da Pró-Reitoria de Graduação, das comissões de graduação, dos serviços de graduação, das unidades, ou seja, a coletividade trabalhando em prol do processo de inclusão nas suas diferentes facetas. Atingimos a meta de 50% em 2021,
como estava planejado e atingimos em todos os cursos e turnos. Mas, como eu já disse, é preciso mais ação na inclusão. É preciso avançar um pouco mais, é preciso ir adiante. E é isso a principal mensagem que eu queria dizer a vocês. É preciso seguir adiante, é preciso garantir que não vamos regredir, é preciso mais ação na inclusão. Muitíssimo obrigado, eu quero cumprimentar novamente a todos vocês pelo congresso e dizer que estou muito honrado pela oportunidade de poder ter feito essa fala do processo de inclusão. Sucesso a todos vocês e um grande abraço.